Mateus 21, bom dia. Nos seus 10 próximos versículos, que é o segundo vídeo, né? Faço de 10 em 10, então agora é do 11º até o 20º versículo, ok? Vamos lá, acompanhem sua Bíblia comigo, se quiseres. Começa assim, 11º versículo de Mateus 21. E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus ele não entrou no templo, tá? Ele ficava sempre lá de fora do templo e os cambistas, né, ficavam ali na entrada. Ok? Então, ele expulsou, né? Dá para ver em filmes isso, que é o lado de fora, né, do templo, que ele chega na frente do templo e vê. As pessoas falavam que ali era lugar de oração, mas não cumpriam isso. E por isso que ele, né, achou isso uma blasfêmia. Como que chamam aqui casa de Deus, né? Primeiro que a casa de Deus somos nós. Então ele sabia muito bem disso e ficou indignado. Como que chamam que isso aqui, esse prédio aqui é uma casa de Deus, né? E estão fazendo comércio. Então estão blasfemando contra Deus. E então ele chutou tudo, quebrou tudo lá, né? Quebrou tudo e expulsou os cambistas, né? Então, olha só. O 13º vai falar assim: E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Está escrito, ele está falando aqui que está escrito, né? Então ele está vendo o que está escrito, está falando o que está escrito, né, no Antigo Testamento, que fizeram no templo, né? Salomão, já falei em vídeos aqui, erroneamente fez templo, né, de pedra, que não era para fazer, não era para tirar a Arca da Aliança de onde estava, que era no tabernáculo, que era coberto por peles de animais que representam a nossa pele, ok? E a Arca da Aliança representa o coração. Então, o Espírito Santo está no nosso coração. Então, aqui ele repreende e fala, está escrito, né? Ele fala que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Parecido com hoje, né? O que você vê nesses templos aí? Teoria da prosperidade, né? Evangelho da prosperidade. Você entrega o seu salário lá, você dá oferta, né? Tem pastoras aí, né? Se acham pastora, né? Se autodenominam pastora. Entenda uma coisa, só existe um pastor que é o bom pastor, que é Jesus. Haverá um pastor e um rebanho. Isso foi falado por Cristo, ok? Então não existe pastor. Tira isso da tua mente. Nem pastor, nem papa, nem padre. Tá? Jesus falou, não chame ninguém de pai na terra. Só há um pai que está no céu, que é Deus. Então as pessoas leem isso e, não sei, elas ficam hipnotizadas, né? E não entendem isso. E está escrito, ok? Então, esse dia de hoje, né, está pior ainda, né? Eles pedem oferta, pedem dízimos, que não existem. Quando existia dízimo, eram dados apenas pelos filhos de Abraão e apenas aos levitas, na tribo dos levitas, né? As 12 tribos, as 11 tribos davam 10% de alimentos que eles produziam em suas terras e davam para os levitas. E em pleno século 21 no Brasil, querem dízimo. Olha isso. Então é uma heresia tremenda. Imagina o que irá acontecer com essas almas, né? Que sabem disso e estão extorquindo as pessoas, pedindo dízimo que não existe e pedindo ofertas que não está na Bíblia, ok? Então vamos voltar aqui ao texto. E disse-lhes, está escrito, né? A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões, ok? O 14º fala assim, e foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Aqui não tem como Jesus entrar no templo, né? Porque na verdade no templo ficavam os judeus, né? Os escribas, né?
os fariseus, eles eram o dono da verdade na época. Então eles se achavam o dono da verdade. Então Jesus ele ficava na frente ali. Eclésia, já viu falar essa palavra? Tirados para fora. Todos que ele tirou para fora seguiram ele. Tirou para fora daquele sistema religioso, que não é diferente, ou melhor, é diferente do de hoje, porque hoje é pior. E ele falou que pioraria e realmente piorou. Ok? E vai piorar mais, ok? Não fique nessa de que vai melhorar. As coisas, Jesus falou que piorariam, ok? Então, olha só. O 15º fala assim: vendo então os principais, olha só, os principais dos sacerdotes e os escribas, né, que mandavam lá no templo, exigiam um monte de coisa dos cristãos, né, dos cristãos, não, dos judeus, né, mas não cumpriam. Eles só pediam, eles só mandavam fazer, mas eles não faziam, ok? Eram assim. Vendo então os principais dos sacerdotes e escribas as maravilhas que fazia e os meninos chamados no templo, Hosana, chamavam, né? Eles chamavam os meninos chamando no templo, Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se, porque as crianças elas sabiam, né? A pureza das crianças sabiam que Cristo era o Messias. E os escribas não, eles queriam alguém riquíssimo, apoderado de dinheiro, de bastante riqueza, né? Eles não veem o mundo espiritual, eles veem só o mundo material. Eles querem dinheiro, ok? Então tenham isso com vocês. A partir disso aí você vai melhorar bastante na tua fé. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Nunca ouvistes isso, né? Perguntou para eles. O 17º vai falar assim: e deixando-os saiu da cidade para Betânia, para outra cidade, né, Betânia, e ali passou a noite. O 18º fala assim: e de manhã voltou para a cidade, teve fome. Ele estava em corpo humano, né? Então o Cristo é como nós, né? Sentia fome, sentia frio, sentia, né, as coisas que a gente sente. O 19º: e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. É o poder de Cristo, né? Ele secou a folha. Isso aqui tem uma explicação e eu falarei no próximo vídeo aqui, né? Do 20º. Secou, ó, vamos fazer o 20º aqui, tá? 20º. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Né? Eles fizeram a pergunta, ficaram admirados. Aí Jesus vai explicar, Cristo vai explicar aqui, eu vou falar no próximo vídeo, do 21º ao 30º, ok? Então é isso. Vocês precisam entender, assim como eu precisei entender também, não sabia, né? Precisa despertar para o sistema religioso de hoje. Você precisa entender que não é diferente. Se é diferente é para pior, né? Jesus falou que pioraria e realmente piorou. Eles querem saber de tirar a lã, né, das ovelhas. Né? Não existe pastor, o único pastor é Jesus. Você deve ser guiado, comer o pão da vida e ser guiado pelo Espírito Santo que está no seu coração, lendo as Escrituras e seguindo, né, em rede social ou até mesmo na sua rua. De repente deve ter alguém desperto que já sabe, né, que essas pessoas nem acreditam em Cristo. Elas não acreditam. Se acreditassem, não fariam isso, né? Pedir dízimo, pedir ofertas que não existem. Então, desperte você que dorme, né? Se quiser seguir o canal, pode seguir. Se quiser comentar, se você tem alguma dúvida ou se questiona alguma coisa baseada na Bíblia, fala, né? Comenta ali que eu vou explicar o que eu puder também, porque eu não sou dono da verdade. Eu sei
alguma coisa, estou aprendendo também, mas o que eu sei jamais vou voltar atrás, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então é preciso ser liberto. A gente não é santo, não, a gente peca, sempre vai pecar, é ser humano, né? Mas precisa conhecer a verdade para ir se livrando desse tipo de pecado, de heresia, ok? Fiquem com essa palavra, logo eu volto com mais de Mateus 21. Fiquem com Deus.